Louvor. O louvor é o maior trabalho que os filhos de Deus podem realizar. É a mais sublime expressão que os santos podem demonstrar. A manifestação mais alta da vida espiritual é vista em homens louvando a Deus. Embora o trono de Deus seja o coração do universo, ele é estabelecido sobre o louvor dos seus filhos. O nome de Deus é exaltado por meio do louvor. Não há nada que o cristão possa oferecer que supere o louvor. O sacrifício é muito importante para Deus. Contudo, o sacrifício do ímpio já é abominação. Provérbios 21, versículo 27. Porém, jamais se ouviu falar de louvor abominável. Existe sacrifício abominável, mas não louvor abominável. A oração ocupa também uma posição muito elevada. Mas o que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Provérbios 28, versículo 9. Contudo, nunca lemos sobre o louvor como sendo abominável. Não é isto maravilhoso? Davi, em seus salmos, diz: À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, versículo 17. Também, 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Salmo 119, versículo 164. Ele ora 3 vezes ao dia, mas louva 7. À medida em que é movido pelo Espírito Santo, Davi reconhece a importância do louvor. O louvor é acrescentado às funções sacerdotais. Uma coisa sabemos: todos os assuntos relacionados com o serviço no tabernáculo, com os sacrifícios e com o sacerdócio são dados com detalhes no livro de Êxodo. O modelo mostrado a Moisés no monte não podia sofrer qualquer acréscimo ou diminuição. Todos os que conhecem a Deus sabem que Moisés não ousou acrescentar nenhuma das suas próprias ideias à construção do tabernáculo no deserto. Uma vez que todo o projeto era divino, ninguém tinha permissão para alterar o modelo. Tudo foi feito exatamente de acordo com o mandado de Deus. Entretanto, anos mais tarde, Davi e Salomão aparentemente fizeram mudanças no sacerdócio, quando acrescentaram algo às funções dos sacerdotes. Eles designaram um grande número de pessoas para o serviço de louvar a Deus. Essa mudança, contudo, não foi rejeitada, mas foi aceita por Deus. É possível que isto não seja uma surpresa para você, mas caso conheça a Bíblia, sabe com certeza que homem algum pode agir de maneira descuidada perante Deus. No Antigo Testamento, aqueles que ofereceram fogo estranho morreram queimados. Mesmo na época de Davi, Uzá foi morto por atacar a arca que caía, porque Israel usara um carro de bois para transportá-la. Isso não estava de acordo com as instruções de Deus. Davi devia saber que não tinha liberdade para impor suas próprias ideias às coisas de Deus ou no seu serviço. Contudo, também o vemos estabelecer pessoas para louvar a Deus no tabernáculo. Nenhum fogo desceu da parte de Deus para queimá-los, pois isso não foi considerado oferta de fogo estranho, e ninguém foi morto como Uzá tinha sido. Esse fato indica que o louvor é aceitável a Deus. Quando o louvor foi introduzido no serviço de Deus, não foi rejeitado. Por isso, lembremos-nos, pode haver oração abominável, sacrifício abominável, mas não existe louvor abominável. O trono do Senhor é estabelecido sobre nossos louvores. Salmos de louvor. O louvor é muito enfatizado e frequentemente registrado na Bíblia. Desde a época da saída do Egito encontramos incessantes louvores. A coleção inteira dos Salmos está cheia de louvores. Primeiro Moisés compôs um cântico de louvor em Êxodo 15 e a partir de então, através de todo o Antigo Testamento, houve muitas notas de louvor. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Êxodo 15, versículo 11.
Deus é extraordinário e digno de ser louvado. Muitas pessoas não compreendem plenamente por que a coleção de salmos está na Bíblia. É como se Deus não estivesse satisfeito com todos os louvores a Ele rendidos em outras partes. Assim, o Espírito Santo inspirou salmistas como Davi, Moisés, Asaf e outros a oferecer louvores perante Ele. Seus salmos não são apenas salmos de louvor, são também salmos de sofrimento. Muitos registram a experiência de serem levados para as sombras da morte. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Salmo 42, versículo 7. Eles foram abandonados pelos homens, difamados e perseguidos pelos inimigos, contudo tais experiências resultaram em louvores a Deus. Essas palavras de louvor, por consequência, não são proferidas pelas bocas dos prósperos, mas daqueles que estão sob a disciplina de Deus. Os que estudam a Bíblia sabem que dentre todos os livros do Antigo Testamento, a coleção dos Salmos expressa mais profundamente os sentimentos feridos dos homens. Mas, por favor, lembre-se que nestes mesmos salmos, as vozes de louvor são também mais fortes e mais altas. Dos muitos sofrimentos, perseguições e difamações, Deus tem composto cânticos de louvor nas vidas do seu próprio povo. Eles aprendem a louvar a Deus em todo tipo de circunstâncias. Não pense que o louvor resultante da alegria é o mais alto. Geralmente, o louvor mais alto vem daqueles que passaram por grandes aflições perante Deus. Tal louvor é bem aceito e totalmente abençoado por Deus, e é isso que Ele deseja que cada um de nós aprenda. Devemos alçar a nota de louvor não somente quando estamos no cume avistando a terra prometida de Canaã, mas devemos também aprender a compor salmos de louvor quando andamos pelo vale da sombra da morte. Isso é verdadeiramente louvor. Podemos agora concluir qual é a verdadeira natureza do louvor. Como já dissemos, o livro de Salmos é o único livro de louvor no Antigo Testamento. Poderia ser intitulado louvor. Muitos extraem dos salmos os seus louvores. Muitos salmos podem ser cantados. Durante a época do Antigo Testamento, as pessoas realmente cantavam os salmos. Mas tome nota do fato de que os que ofereciam louvores no Antigo Testamento eram aqueles que Deus havia propositamente conduzido através de situações aflitivas, para que mediante os seus sentimentos feridos pudessem compor as palavras de louvor. A natureza do louvor. O louvor, por sua própria natureza, é um sacrifício. Se o sofrimento fosse casual, não seria então uma parte da natureza do louvor. Sabemos, todavia, que o sofrimento não é acidental, mas planejado por Deus. Isto significa que o louvor tem sua origem no sofrimento e no infortúnio. Portanto, o que o escritor de Hebreus diz, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, versículo 15. Irmãos, o que é um sacrifício? Sacrifício envolve morte e perda. Aquele que sacrifica incorre em perda. O boi ou cordeiro era seu, era sua possessão e propriedade. Hoje você o traz perante Deus como um sacrifício. Você sofre a sua perda. Deus quer que os homens ofereçam seus louvores hoje como se estivessem oferecendo um sacrifício. Em outras palavras, Ele os capacita a oferecer-lhe louvores, e frequentemente para isso Ele precisa feri-los, moê-los e cortá-los profundamente. O trono de Deus é estabelecido sobre louvores. Como obterá Ele tais louvores? Através de seus filhos que se achegam a Ele, levando cada um o seu sacrifício de louvor. Os novos crentes devem aprender a louvar. Mencionamos em um capítulo anterior a necessidade de orarmos a Deus. Agora vamos considerar como louvá-lo. Davi recebeu graça para louvar a Deus 7 vezes ao dia. Faremos nós menos do que isto? Não, louvemos a Deus incessantemente. Aprendamos a dizer:
Senhor, eu te louvo. Quando primeiramente criei no Senhor, cada noite tentava lembrar se tinha louvado o Senhor 7 vezes durante o dia. Se descobrisse que havia louvado apenas uma vez, levantava-me da cama e louvava o Senhor mais 6 vezes reverentemente. Algumas vezes, no meio da noite, acordava e lembrava que não havia louvado 7 vezes durante aquele dia. Levantava-me e reparava a falta antes de voltar a dormir. Creio que é uma boa prática, um exercício espiritual excelente para os novos crentes aprenderem a louvar a Deus dia após dia. Que aprendam a louvar a Deus cedo pela manhã, louvá-lo quando não estão em dificuldades, louvá-lo na reunião da congregação e louvá-lo quando estão sozinhos. Eles devem louvar a Deus pelo menos 7 vezes por dia, de modo algum com menor frequência do que Davi. O sacrifício de louvor. Depois de ter aprendido a louvar o Senhor, chegará o dia em que você simplesmente não poderá mais fazê-lo. Vai descobrir que, embora pudesse louvar a Deus 7 vezes ontem e anteontem, uma semana atrás e mesmo um mês atrás, contudo você não é capaz de louvá-lo. É um dia escuro, um dia sem um vislumbre de luz. Você se sente incompreendido e ouve muitas palavras caluniosas. Tem mesmo a certeza de que não consegue derramar lágrimas suficientes por si mesmo. Como pode ter forças para louvar a Deus? Entretanto, por ter aprendido a louvar a Deus diariamente, você aprenderá também o sacrifício de louvor. Se não tivesse louvado ontem ou antes de ontem, não seria de admirar se não pudessem louvar hoje. Contudo, se você tem louvado diariamente durante todo o mês, mas agora por causa das suas circunstâncias dolorosas, você simplesmente não pode louvar, existe então um verdadeiro problema. Você pode sentir que no momento a sua manifestação natural seriam queixas e não louvores. Você culpa o Senhor por conduzi-lo a tal situação. Todavia você deve lembrar-se que o trono do Senhor jamais se modifica. Seu nome e sua glória não mudam. Como consequência, você tem de louvá-lo. No momento em que reconhece que por mais que sofra ou esteja em aflição, é preciso louvar a Deus, pois Ele é digno de ser louvado. Nesse exato instante, seu louvor se torna um sacrifício. Nessa ocasião, seu louvor pode ser comparado ao sacrifício do seu boi mais gordo, ou ao oferecimento do seu filho amado sobre o altar. Como você insiste em dizer que o Senhor é digno de ser louvado, você louva com lágrimas nos olhos. Este é o sacrifício de louvor. Tão logo alguém se torna cristão, ele deve aprender a louvar a Deus diariamente. Quero sugerir a esta pessoa uma regra. Ela deve louvar a Deus pelo menos 7 vezes ao dia. Deve compreender que não pode louvar menos do que Davi louvava. Também precisa ser informada de que é necessário oferecer o sacrifício de louvor. Ela então oferece seu louvor. Mas certo dia a escuridão a envolve. Na sua angústia descobre como é difícil abrir os lábios e louvar a Deus. Mas se nessa ocasião aprender a louvar a Deus e o louvá-lo em alta voz, descobrirá que um sacrifício está sendo oferecido. Se seus sentimentos não tivessem sido feridos, jamais poderia ter se elevado tão alto em direção ao Senhor. Por si mesma ela não pode louvar. Ela louva unicamente porque Deus é digno de ser louvado. Assim, seu louvor se transforma em sacrifício. Não importam quais sejam as circunstâncias, ela continua a louvar. O caminho para a vitória. Primeiramente, precisamos compreender que o louvor é um sacrifício. Depois veremos que ele é também um caminho para a vitória. É uma estratégia muito comum de Satanás atacar os filhos de Deus na área da oração. Muitos irmãos e irmãs se queixam de que Satanás os ataca com tanta frequência que não podem orar direito. Lemos inúmeras vezes em livros espirituais o que Satanás mais teme é ver os filhos de Deus em oração, que ele foge quando os filhos de Deus estão de joelhos. Essa é uma ilustração muito conhecida.
O que eu gostaria de dizer hoje, entretanto, é que o alvo atacado por Satanás com maior fúria não é a oração, mas o louvor. Não digo que Satanás não ataque a oração. No momento em que o cristão começa a orar, Satanás começa o seu ataque. Essa é a razão pela qual é relativamente fácil falar com as pessoas, mas é bastante difícil orar. Na verdade, Satanás ataca a oração. Entretanto, ele também ataca o louvor dos filhos de Deus. Se pudesse impedir que todas as palavras de louvor subissem a Deus, ele prontamente usaria todo o seu poder nesse sentido. Lembre-se, todas as vezes que os filhos de Deus estiverem louvando, Satanás tem de fugir. A oração é frequentemente uma batalha, mas o louvor é a vitória. A oração é a batalha espiritual, o louvor é o brado de triunfo. Por essa razão, o louvor é aquilo que Satanás mais odeia. Sempre que possível, ele exercerá todo o seu poder para extinguir nosso louvor. Os filhos de Deus agem incessantemente quando olham para suas circunstâncias ou consideram seus sentimentos e então deixam de louvar ao Senhor. Se conhecessem realmente a Deus, entenderiam que mesmo na prisão em Filipos havia lugar para o louvor. Quando Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, todas as portas da prisão foram abertas. Atos 16, versículo 25 ao 26. Pode ser que a oração nem sempre abra as portas da prisão, mas o louvor abre. No livro de Atos, as portas da prisão foram abertas 2 vezes. Na primeira ocasião, a igreja orou ardentemente por Pedro e, como resultado, o anjo abriu a porta da prisão e conduziu Pedro para fora. Na segunda ocasião, Paulo e Silas estavam cantando hinos, louvando ao Senhor. Imediatamente todas as portas se abriram e as cadeias de todos os presos se soltaram. O carcereiro creu no Senhor naquela mesma noite. Toda a sua família foi salva e ele se alegrou grandemente no Senhor. Encontramos nesta passagem 2 homens oferecendo sacrifício de louvor na prisão. Embora os ferimentos em suas costas não tivessem cicatrizado, seus corpos continuassem acometidos por dores, seus pés se mantivessem presos ao tronco e suas forças ainda não tivessem sido restauradas. Além do mais, a prisão romana era um lugar escuro, úmido e lúgubre. Havia alguma coisa ali com que se alegrar? Alguma razão para cantar? Mas lá estavam homens cujos espíritos se elevaram bem alto. Eles sobrepujaram tudo e viram que Deus ainda estava sentado no trono. Nós podemos mudar, nossas circunstâncias podem ser alteradas, nossos sentimentos podem vacilar, mas Deus nunca muda. Ele ainda é o Deus que é digno de ser louvado. Portanto, foi assim que nossos irmãos Paulo e Silas cantaram hinos. Eles louvaram mesmo em meio a sofrimentos. Tal louvor lhes custou muito, consequentemente, foi tanto um sacrifício de louvor como uma nota de triunfo. Por que o louvor é também triunfo? Porque quando você ora, você ainda se encontra envolvido em suas circunstâncias, mas quando você louva, você se elevou acima das suas condições. Sempre que está orando e suplicando, você faz parte daquilo que pede. Quanto mais suplica, mais fica preso nas malhas da sua súplica, pois ela está presente o tempo todo. Mas se você é conduzido por Deus para além da prisão, além dos troncos, além da vergonha e do sofrimento, poderá então alçar sua voz e cantar louvores ao nome de Deus. Aquilo que a oração talvez não alcance, o louvor pode obter. Este é o princípio básico a ser lembrado. Se você não pode orar, por que não louva? O Senhor não nos deu apenas a oração, mas também o louvor para que através dele possamos reivindicar a vitória. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios 2, versículo 14. Sempre que seu espírito estiver demasiadamente oprimido ao ponto em que você dificilmente consiga respirar, muito menos orar, por que não tenta louvar a Deus? Ore quando é capaz de orar, mas louve quando não se sentir capaz de orar. Geralmente pensamos que enquanto o fardo é pesado devemos orar e então quando terminamos a oração virá o momento de louvar. Na verdade, quando o encargo é pesado devemos orar, contudo algumas vezes ele se torna tão pesado que não podemos fazê-lo. Este então é o momento de louvar.
Não espere até que o encargo termine para começar a louvar. Pelo contrário, louvemos quando o fardo se tornar pesado demais. Frequentemente, ao enfrentar situações difíceis, todo o nosso ser parece paralisado. Ficamos confusos quanto ao que devemos fazer. Posso sugerir que esta é a ocasião de se aprender a louvar? Eis a melhor oportunidade. Se você louvar em momentos assim, o Espírito de Deus começará a operar e conduzi-lo ao lugar onde todas as portas se abrem e todas as cadeias caem. Aquele que canta é livre. Embora ele possa ser envergonhado, estando literalmente prisioneiro, ele ainda é livre e capaz de cantar. Ele triunfa assim sobre toda e qualquer situação. Nada, nenhuma pessoa ou coisa pode fazer com que ele se sinta deprimido. Os novos crentes devem aprender esse tipo de louvor bem no início da sua vida cristã. Esse não é o tipo costumeiro de louvor, mas um sacrifício que envolve dor e sofrimento. Ao oferecer o sacrifício de louvor, colocamos-nos em uma posição de vitória. Os novos crentes devem manter um espírito sempre em ascensão, sobrepujando dessa forma o maligno que nos ataca. Se assim fizerem, nada, nem o mundo nem as circunstâncias irá separá-los de Deus. É possível que a oração não venha ao tocar o trono, mas o louvor sempre nos capacita a isso. A oração nem sempre garante a vitória, mas o louvor jamais fracassa. Os filhos de Deus devem abrir suas bocas e louvá-lo. Que não seja apenas no momento de calma e paz, mas principalmente nos momentos de perturbação e sofrimento. Devemos levantar a cabeça na situação mais difícil e dizer: Senhor, eu te louvo. Lágrimas podem cair dos nossos olhos, mas o louvor fluirá do coração. Embora o coração esteja ferido, a boca ainda proferirá louvores. Louvando, nos elevamos e unimos aquele a quem louvamos. É tolice nos queixarmos. Quanto mais o fizermos, mais afundaremos em nossos problemas. Quanto mais nos lamentarmos, maior será a pressão no íntimo e ela aumentará ao ponto em que as circunstâncias e os problemas parecerão nos subjugar. Algumas pessoas, talvez você esteja entre elas, são mais maduras espiritualmente. Em tempos de dificuldade, você ora em lugar de se queixar. A oração significa a luta porque você se esforça arduamente para vencer suas dificuldades. Recusa-se a deixar-se abater pelas suas circunstâncias ou por seus sentimentos, portanto ora a fim de se elevar acima dessas coisas. Algumas vezes tal oração prevalece, mas se ela falhar em libertá-lo, então só o louvor poderá livrá-lo. Quando você oferece o sacrifício de louvor, isto é, aceita louvar como sacrifício, rapidamente transcenderá tudo, nada pode enterrá-lo. Louvor e batalha. Vamos considerar 2 Crônicas 20, versículo 20 ao 22. Outra passagem importante com relação ao louvor. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse-me: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Vemos aqui o desenrolar de uma batalha. Josafá reinou durante os últimos anos da nação de Judá. O país estava excessivamente fraco e totalmente incapacitado para se defender dos ataques de Amon, Moabe e dos filhos do monte Seir. Judá seria completamente derrotado e talvez até mesmo destruído. Josafá, porém, temia Deus e por causa disso houve um reavivamento durante o seu reinado.
Embora não fosse perfeito, todavia desejou seguir a Deus. Exortou o povo a confiar no Senhor. Como deveriam enfrentar os inimigos? Não como um exército, mas nomeando cantores para louvar ao Senhor. Aqueles que iriam cantando louvores ao Senhor deveriam vestir-se com roupagem santa. Eles deveriam caminhar adiante do exército, proclamando: Rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. No exato momento em que o povo de Deus cantou e louvou, o Senhor derrotou os amonitas, moabitas e o povo do Monte Seir. Aprendamos aqui uma grande lição. A vitória não é o resultado da luta, mas do louvor. Devemos descobrir como vencer o inimigo louvando ao Senhor. Não se obtém isso apenas através da oração, mas também através do louvor. Quando nossa fé está fraca, sentimos que devemos orar muito, mas quando nossa fé é fortalecida, estamos em condição de louvar ainda mais. Muitos, reconhecendo a ferocidade do inimigo e suas próprias fraquezas, tentam lutar e orar. Eles falham em reconhecer este princípio maravilhoso de que a vitória não depende da luta. Os filhos de Deus frequentemente se deixam vencer pela tentação de lutar. Eles supõem que não poderão triunfar a menos que lutem. Vêm-se então cercados por dificuldades quase insuportáveis, pois devem tratar de cada caso e de cada pessoa. Eles precisam encontrar uma fórmula para enfrentar os amonitas, outra para os moabitas e outra para o povo do Monte Seir. Ficam envolvidos com métodos e povos. Lembremos-nos, contudo, que quanto mais nos envolvemos com métodos, menor será a nossa capacidade de vencer. Por quê? Porque isto nos coloca na mesma situação e no mesmo campo de batalha com aqueles a quem temos de enfrentar. Ficamos de um lado e eles do outro. Nossa situação é idêntica, um exército aqui e um exército ali, e assim lutamos. Em tais circunstâncias não é fácil vencer, mas uma situação totalmente diferente se apresenta quando há um exército aqui e um coro ali. Não há luta, pois cantores não são guerreiros. Se os cantores não fossem crentes inabaláveis em Deus, seriam considerados dementes. Mas não eram loucos, porque criam. Louvado seja o Senhor, pois nós também não somos loucos, mas verdadeiros crentes em Deus. Os jovens cristãos devem aprender essa lição imediatamente. Não é necessário esperar muitos anos para começar a aprender a lição do louvor. Isso é algo para ser adquirido no início da vida cristã. Cada vez que enfrentar um problema, peça a Deus misericórdia a fim de que as suas mãos não se envolvam em preparativos de guerra e sua mente se abstenha de conceber métodos de batalha. Que Ele proteja você para que nenhum plano se oculte em seu íntimo e nenhuma ação se manifeste exteriormente. Muitas batalhas são ganhas pelo louvor, do mesmo modo que muitas derrotas são causadas pela ausência dele. Se confiar em Deus na hora da angústia, poderá dizer: embora meus problemas sejam maiores do que minha habilidade, tu és maior do que os meus problemas. Eles são fortes, mas tu és mais forte. Tua misericórdia dura para sempre. Existe uma santa sublimidade no louvar a Deus. O louvor se eleva mais do que a oração. Aqueles que louvam não descansam na esperança. Eles já a sobrepujaram. Eles louvaram até alcançar a vitória. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Creio que nada move tanto ou tão depressa a mão do Senhor como o louvor. Existem muitas ocasiões em que precisamos orar. Não estou sugerindo de modo algum que a oração possa ser dispensada. De forma alguma. Precisamos da oração. Definitivamente encorajamos os crentes jovens a se entregarem por completo à oração diariamente. Entretanto, existem muitas circunstâncias que são vencidas apenas através do louvor. Humildemente reconheço que muitos dos filhos de Deus compartilham esta experiência comigo. Muitos passam por provas severas e contínuas. Quando a provação se torna muito dura e a batalha violenta,
A pessoa se encontra então nas mesmas condições de Josafá. Em tais condições, tudo parece estar perdido. Um lado é tão forte e o outro é tão fraco que uma comparação se torna quase impossível. Sentimos-nos como que envolvidos por um redemoinho. O problema é grande demais para nós. É natural concentrar então nossos pensamentos na dificuldade do momento. Nossos olhos nada veem senão o problema presente. Quanto mais alguém é provado, tanto mais dá valor ao que resta. Para muitas viúvas, um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite em uma botija é muito mais importante do que tudo que possa ser guardado no depósito. Veja 1 Reis 17. À medida que aumenta a aprovação da pessoa, assim também a sua compreensão do problema. Ela sempre nota quão pouco sobrou para si. O ponto alto da prova é o momento em que o indivíduo examina a si mesmo e a sua situação. Quanto mais alguém é provado, mais analisa a si mesmo e a sua situação. Mas isso não acontece com aqueles que conhecem a Deus. As provações apenas fazem com que voltem os olhos para o Senhor. Quanto maiores as provações, mais louvam. Precisamos aprender a lição e não olhar para nós mesmos. Nossos olhos devem alçar-se para o Senhor. Levantemos nossas cabeças e digamos: Senhor, a tudo superas, nós te louvaremos. Quero dizer-lhes que louvor assim tão alto, louvor que vem do coração, louvor que flui do sofrimento, é o sacrifício de louvor agradável e aceitável a Deus. Ele jamais volta as costas ao sacrifício de louvor. Tal louvor se eleva a Deus instantaneamente e o inimigo é derrotado por ele. A substância básica do louvor. O Salmo 106, que descreve a situação dos israelitas no deserto, contém uma palavra muito preciosa. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Eles creram, portanto cantaram. Eles creram, por isso louvaram. No louvor se encontra o conteúdo básico da fé. Ninguém deveria louvar levianamente ou dizer casualmente: eu agradeço ao Senhor, eu louvo ao Senhor. Não, tais palavras não podem ser reconhecidas como louvor, porque o louvor deve ser substanciado pela fé. Numa ocasião de angústia você ora, quando sofre você ora. Ora e ora até que possa crer em seu coração. Então abre a boca para louvar. O louvor, por consequência, é vivo. Não é algo proferido de maneira descuidada. Sempre que alguém está preocupado, ele deve orar. Mas, uma vez que dentro dessa pessoa surge uma pequena fé que a capacite a crer em Deus, em seu poder, grandeza, misericórdia e glória, então deve louvar. Lembre-se de que se alguém tem fé dentro de si e deixa de louvar, essa fé mais cedo ou mais tarde desaparecerá. Faço essa afirmação baseado na minha experiência. Deixe-me dizer isso mais enfaticamente. Se sente que tem fé, deve então louvar, ou perderá logo a sua fé. Os jovens crentes precisam saber que devem começar a louvar depois de terem orado bastante, para perceberem a fé surgindo em seus corações e estarem certos da resposta às suas orações. Eles devem louvar dizendo: Senhor, eu te agradeço e te louvo, porque este assunto já está resolvido. Não espere até que a sua petição seja atendida para então louvar. Louve tão logo descubra a existência da fé. Não cante depois que o inimigo fugiu, mas cante para fazê-lo fugir. Não convide os cantores para se reunirem e oferecerem um serviço de ações de graça depois que os moabitas e amonitas se retirarem. Pelo contrário, inicie a reunião de ação de graças a fim de afugentar os moabitas. Então, enquanto estivermos a louvá-lo, veremos nossos inimigos completamente derrotados. O verso 12 do Salmo 106 nos mostra a necessidade da fé. A fé precede o louvor e o louvor traz consigo a vitória. Os pensamentos humanos geralmente se ocupam com lutas e combates porque o homem sempre tem em vista o inimigo. Mas a mente divina se concentra na fé e no louvor. Ela se ocupa apenas com Deus.
Não é dado ao homem esquecer-se de lutar e se esforçar porque seus olhos estão focalizados no inimigo. Mas se a glória de Deus enchesse seus olhos, ele então creria no Senhor. Seu espírito, estando cheio da glória de Deus, se voltaria para o louvor. A enormidade do inimigo dessa forma diminui, sua importância fica reduzida a nada. Entendamos que Deus a tudo supera, merecendo, portanto, o nosso louvor. A prática do louvor. Espera-se que você aprenda a louvar. Em tempos de angústia, aprenda a pronunciar palavras de louvor. Apenas a ideia de louvar não basta. O louvor precisa ser expresso em palavras. Você deve louvar quando não sente nada até que venha a ter realmente sentido, e depois continue do pouco sentimento até alcançar muito sentimento. Você deve louvar quando não sente nada até que venha a ter realmente sentido, e depois continue do pouco sentimento até alcançar muito sentimento. Louve a partir de um pouquinho de fé até alcançar a fé que a tudo sobrepuja. Declare perante o inimigo, perante a angústia e os problemas: ó Senhor, eu te louvo. Louve até que você se sinta completamente inspirado. Nada possui tanto poder para afastar o inimigo como o louvor. Só o louvor pode derrotar o inimigo. O sacrifício de louvor é muitíssimo eficaz perante Deus. Você sabe o que significa um sacrifício? É levar uma ovelha ou novilho para ser abatido perante o Senhor. Nos dias da antiguidade, os israelitas chegavam até a penhorar ou vender seus bens a fim de obter ovelhas ou novilhos para oferecê-los a Deus. Este é o significado do sacrifício. De igual forma, eu hoje ofereço palavras que representam o melhor do meu sentimento, palavras que brotam do mais íntimo do meu ser, dizendo: Deus, eu te louvo e te agradeço. Deixe-me dizer-lhe, inimigo algum poderá resistir em tal situação. Ele é forçado a fugir. A vitória assim obtida é real. Somente o louvor concede vitória verdadeira. Façamos uma pequena análise. Nossos problemas são de duas espécies. A primeira espécie é circunstancial ou acidental, tal como o problema enfrentado por Josafá. Esse tipo de problema é vencido pela fé. A outra espécie de problema é de natureza pessoal, tal como o sofrimento ao ser ferido, ofendido e humilhado por outros. Esse é um caso de vitória pessoal. Quando somos maltratados sem razão, ofendidos sem motivo, odiados sem causa ou caluniados sem fundamento. Como é difícil para os irmãos e irmãs vencerem tais desonras imerecidas. Todo nosso ser luta contra semelhante tratamento. Nossa alma se revolta contra o mesmo. Quão difícil é perdoar e quão difícil é vencer. Como podemos superar tais problemas pessoais? A oração parece não trazer muitos resultados quando você está oprimido por calúnias, perseguições e mal-entendidos. Eu mesmo tenho orado e sei. Muitos têm orado e descoberto que a oração é pouco eficaz nessas horas. É inútil resistir e lutar. Quanto mais você se recusa a ser oprimido, mais deprimido fica. Seu sofrimento é intenso e acha difícil vencer. Quero, pois, sugerir que você se volte para o louvor. Quando nossos problemas pessoais são maiores, quando os mal-entendidos estão no auge e quando as injúrias são as mais infundadas, lembre-se, esse é o momento de dar graças e não de orar. Você deve curvar sua cabeça e dizer ao Senhor: Senhor, eu te agradeço. Recebo esse sofrimento da tua mão e te louvo por tudo isto. Agindo assim, descobrirá que tudo foi superado. A vitória não é obtida através dos esforços da carne, tentando ver se é possível conceder sempre o perdão das ofensas. Mas ela vem quando você curva a cabeça e louva ao Senhor, dizendo: Senhor, eu louvo o teu caminho. O que tu planejaste para mim não pode estar errado. Tudo o que fazes é perfeito.
Quando você louva assim o Senhor, seu espírito transcende e eleva-se acima dos seus problemas e acima dos seus mais íntimos sentimentos. Aqueles que se sentem ofendidos não louvam. Se puder achegar-se ao Senhor e louvá-lo, todos os seus sentimentos feridos serão transformados em sentimentos de louvor. Você subiu bem alto e consegue dizer perante Deus: eu te agradeço e te louvo. Não existe erro naquilo que tens feito. Andando desta maneira, você deixa tudo para trás. Quão glorioso é esse caminho, o caminho do sacrifício de louvor. Desapareceram todos os problemas, quer fossem eles com o Senhor, com qualquer irmão ou irmã, ou até mesmo com seus conflitos íntimos. Portanto, louve. A vida do cristão se eleva através do louvor. Aprenda a apresentar o sacrifício de louvor e também ajude os irmãos a fazerem o mesmo. Nada ajuda mais as pessoas a amadurecerem do que o sacrifício de louvor. Perdoe-me por dizer isso, mas creio que não existe absolutamente nada que amadureça, adoce e abrande mais as pessoas do que o sacrifício de louvor. Pode-se observar na vida dessas pessoas não somente a disciplina do Espírito Santo, mas até mesmo o louvor por tal disciplina. Não apenas vê a mão do Senhor sobre você, mas chega a cantar por causa dela. Você não é simplesmente disciplinado, mas aceita agradecido a correção. Porque você aprendeu a louvar, a porta para a glória se abriu à sua frente. A Bíblia fala tanto de louvor que é impossível examiná-lo em detalhe. Desejamos apenas que você, diante de Deus, possa ver realmente como o louvor é basicamente um sacrifício. Como filhos de Deus, devemos louvar. Glorifica a Deus. O que mais oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorifica. Salmo 50, versículo 23. O Senhor está buscando nossos louvores. Nada glorifica a Deus mais do que o louvor. Sabemos que um dia toda oração se tornará uma coisa do passado, todas as obras passarão, a profecia desaparecerá, os labores cessarão, mas naquele dia o louvor excederá em muito o louvor de hoje, ele continuará permanente. O louvor jamais cessará. No céu, em nosso lar celestial, louvaremos mais e aprenderemos mais como louvar a Deus. Acho que é melhor começar a aprender esta muito excelente lição aqui mesmo na Terra. Com respeito à questão de glorificar a Deus, tenho uma opinião a compartilhar. Hoje vemos como num espelho, obscuramente, embora possamos distinguir alguma coisa. Não podemos, porém, compreender o significado completo, porque houve uma deformação. Nossos sofrimentos nos causam grande dor, pois não conhecemos a diferença entre ferimentos internos e dificuldades circunstanciais. Visto que não entendemos, achamos difícil louvar. Creio que a abundância de louvor no céu se deve ao perfeito conhecimento que vamos ter ali. Quanto mais perfeito o conhecimento, maior o louvor. Um dia, quando todos chegarmos à presença do Senhor, tudo se tornará claro como cristal. O que é um quebra-cabeça para nós agora será resolvido então. Naquele dia seremos capazes de ver sua mão em cada passo da disciplina do Espírito Santo. Se faltasse a disciplina do Espírito Santo, a que profundezas teríamos caído? Se ele não tivesse refreado nossos passos, onde estaríamos? Se reconhecermos isso, curvaremos nossas cabeças em louvor, dizendo: Senhor, tu nunca estás errado. Cada passo na disciplina do Espírito Santo é uma indicação do zelo do Senhor em relação a nós. Se eu não tivesse ficado doente em tal e tal ocasião, não sei o que teria sido de mim. Se eu não tivesse caído naquela época, não sei onde estaria agora. Embora minhas experiências tenham sido penosas, contudo o que foi evitado implicaria em maior aflição. Hoje queixamo-nos, mas naquele dia veremos a razão da porção que nos foi dada por Deus. Que tolo fui por não ter louvado a Ti. Como ficaremos envergonhados naquele dia se hoje, ao invés de louvar e agradecer, murmurarmos? Aprendamos assim a dizer a partir desse exato momento: Tu nunca pode estar errado. Embora eu não entenda, sei que tudo o que fazes é certo.
Aprenda a crer e poderá então louvar. Quão agradecidos seremos naquele dia quando pudermos confessar: Senhor, agradeço por tua graça, livrando-me da murmuração e queixa desnecessárias. Senhor, agradeço-te pela graça que me impede queixar. Vejamos agora a bondade de Deus. Nós o louvamos porque Ele é bom. Aprendamos primeiro a crer que o Senhor é bom e que Ele nunca pode estar errado. Crendo, podemos louvar. O que me oferece sacrifício de ações de graça me glorifica. Possam todos os novos crentes aprender esta lição no início da sua jornada cristã. Tive oportunidade de aprendê-la durante os primeiros anos da minha vida cristã. Passados mais de 20 anos, tenho muitos motivos para agradecer a Ele. Tenho paz dentro de mim, pois conheço a importância do louvor. Muitas vezes, seja em situações de derrota, murmuração ou desgosto, a luz vem do Senhor e instantaneamente vejo que Ele se assenta no trono e que, como consequência, é hora de louvar. Muitas são as dificuldades vencidas pelo louvor. Ajude os jovens crentes a louvarem desde o princípio. Aprenda a louvar de coração. O que me oferece sacrifício de ações de graça me glorificará. Deus é digno de ser glorificado.